Eita, olha o que chegou aqui em casa. Livro da Nord, do meu querido amigo Renato Breia. 63 insights para investidores extraordinários. Investidora eu já sou, só não sou muito extraordinária, não entendo nada, mas agora eu vou aprender. Obrigada, meu amigo, que demais. E só não gostei dessa dedicatória aqui, hein? Olinda não chega aos pés de Salvador, me respeitem, Olinda é muito melhor. Demais, vou ler. Obrigadíssimo. Aham, mais livros aqui, ó. Livros que eu já li, livros que eu não li ainda, mas lerei. E esses recebidos aqui, que isso que é um recebido de respeito, né? São recebidos da minha própria livraria, porque aqui funciona assim, minha livraria manda livro para mim mesma. Mas então, estou mostrando aqui para vocês esses livros, eu vou falar mais sobre eles, porque estão todos em promoção, hein? Lembrando que a promoção vai até o dia 24, semana que vem, então aproveita. Como se tornar um escritor, um guia prático. Esse livrinho é muito legal, ele é bem fininho, bem simples de ler. E eu gosto dele porque ele vai falar sobre as técnicas de escrita, né? Vai falar também sobre a carreira literária, sobre a formação do estilo da escrita, como encontrar o seu estilo, sobre ficção, enfim, é bem legal. Mas ele vai deixar um recado muito importante que é o seguinte: nem todo mundo nasce um mega escritor, né? Para você aprimorar a sua escrita, você precisa se esforçar muito. Então, fica aí a sugestão, é bem bacana, é um guia interessante para quem quer aprender a escrever melhor, para quem tem esse gosto, como eu tenho. Meditações, de Marco Aurélio, um dos filósofos mais importantes da nossa história. Esse livro é muito legal porque aqui ele vai falar sobre, enfim, suas reflexões, aforismos, as meditações, de fato, sobre a vida cotidiana. Esse livro é muito legal também, é um livro fininho, assim, fácil de ler. Não tão fácil, mas é um livro muito legal e vale a pena. Esse livro aqui, gente, Contra a Escola, não li esse livro ainda, está na minha lista há um tempo, acho que agora vai. Mas eu estou muito curiosa para ler esse livro, porque eu quero entender qual é o ponto de vista, né, do autor, do Fausto, para se manifestar contra a escola, porque ele vai dizer aqui que a escola não é um ambiente que vai educar as crianças, muito pelo contrário, a escola hoje é um instrumento de engenharia social, e eu quero muito entender qual é o ponto de vista dele, está na lista, em breve eu falo para vocês o que é que eu achei. Mas fica aqui a sugestão para quem tem interesse por esse tema. Ainda sobre o tema educação, esse aqui, do Hofbauer, Educação Livre e Obrigatória. Livro que será lido no clube esse ano, uma das nossas próximas leituras. E é muito legal essa perspectiva do Hofbauer, porque ele vai explicar por qual razão o sistema de ensino atual é um fracasso, sempre está fadado ao fracasso. E ele vai justificar isso dizendo que o problema está na compulsão e não no consentimento. Mas para vocês entenderem melhor isso aqui, vocês vão ter que ler o livro. Tema muito falado aqui nesse perfil, aborto. Eu já indiquei alguns livros para vocês, certamente eles estão em algum lugar dos destaques, mas esse aqui, Depois de um Aborto, do padre Lohan, eu queria dar uma atenção especial. Por quê? Porque esse livro é um livro que vai abordar a perspectiva das mulheres que abortaram, né? Vai falar sobre o trauma que essas mulheres carregam e vai falar sobre como fica a vida de uma mulher depois que ela aborta. Esse livro é simplesmente fantástico. Na live que eu fiz com a Ana Paula e com a Letícia Casarré, a gente falou muito sobre isso, a Ana falou muito sobre isso, né? Sobre as consequências de um aborto que muitas vezes são ignoradas. Então fica aí a sugestão para vocês. Outro assunto que volta e meia aparece aqui na caixinha, homeschooling. Eu sempre falei para vocês que sou 300% a favor do homeschooling, da educação domiciliar. Esse livro aqui é um livro que vai trazer fatos, dados e mitos, né? Vai falar sobre o panorama da educação domiciliar no Brasil, desfazendo algumas mentiras que são contadas, apresentando dados sólidos que vão ajudar na compreensão desse tema. Eu não li esse livro ainda, mas é um livro bem curtinho, acho que dá para ler em 20 minutos. E deixo aqui a sugestão para vocês que quiserem ler também. Eu vou ler e depois eu falo o que eu achei. Depois da Virtude, um estudo sobre teoria moral, do mesmo cara que escreveu Em Busca da Virtude, um livraço. E muito bom ler sobre isso, porque virtude é uma das palavras que mais são repetidas hoje, né? Todo mundo está falando sobre virtudes, todo mundo está falando para a gente buscar as nossas virtudes e viver uma vida virtuosa, e muita gente não faz ideia do que é isso. Então, eu deixo aqui a sugestão desse livro. É um livro que vai falar sobre as raízes históricas e conceituais da ideia de virtude, vai falar sobre os impactos da ausência de virtudes na vida de uma pessoa e também como
buscar, né, um caminho de uma vida baseada em virtudes. Muito bom, fica aí a sugestão. Tópicos desse outro cara aqui que vocês devem conhecer, não sei se vocês já ouviram falar nesse moço chamado Aristóteles, mas enfim, um clássico. Esse livro é maravilhoso, ele está no saquinho ainda, mas eu tenho ele aqui em outra versão e eu já li, e é um livro que vai falar sobretudo do raciocínio dialético, então fica aí a sugestão para quem se interessa por esse tema. E aí, por último, mas não menos importante, esse outro clássico aqui, As Origens dos Cultos Revolucionários, um estudo profundo sobre o fanatismo ideológico. Esse livro foi publicado originalmente em 1904 na França e está sendo publicado pela primeira vez agora no Brasil. É um livro muito bom, ele vai explicar por que as pessoas cultuam a Revolução Francesa e bolchevique, vai falar sobre o progressismo, sobre as pautas identitárias, vale demais a pena essa leitura. Espero que vocês tenham gostado das sugestões. Agora corram lá na livraria enquanto está na promoção, porque depois que acabar eu não quero ver ninguém chorando.